Nós aceitamos em nome de Jesus. Quero agradecer desde a oportunidade, pastor, também. Deus abençoe você em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com os irmãos de um momento tão precioso que é a presença do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que é bom suave os irmãos de comunhão. Glória a Deus por esse momento maravilhoso. Se você tem a Bíblia de vocês em suas mãos, eu gostaria que você abrisse a primeira carta do apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Vou apoiar aqui rapidinho. O capítulo é o capítulo de número 11. O versículo é o número 1. Antes de irmos, vamos orar ao Senhor, agradecendo mais uma vez por essa livre oportunidade de estarmos aqui juntos para engrandecer o Senhor. Deus, mais uma vez em coração a Ti nós entramos, queremos agradecer ao Senhor, Pai, por essa livre oportunidade de poder estarmos aqui em união com os irmãos, para poder falar do Teu nome, para poder falar do Teu amor, para poder falar de tudo aquilo que o Senhor pode fazer e tudo aquilo que o Senhor é. Eu te agradeço, meus queridos, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, tem cuidado até aqui. O Senhor continue agindo, trabalhando e fazendo-nos grandemente na vida da sua igreja. Eu oro a Ti para que essa palavra encontre nos corações, que esse coração, Deus, que em nome de Jesus, produzir para a glória do Teu nome. A palavra pode ser semeada em Senhor, seja para glorificar e exaltar o Teu nome, em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo escreve em igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 1. Todo mundo achou aí? Amém? Na tela lá, pensa que vou dar na tela para ficar certo. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim: serem meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não, tem mais gente aqui que não. Vamos permitir, não sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Irmãos, não deixou uma breve, eu vou pegar só uma breve palavra aqui. Nosso maior ministério é familiar. E aí a gente começa com ele. Preste atenção, por favor. Entenda que a igreja tem uma importância muito grande na vida de todos nós. Sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, né? Então, através dela, nós aprendemos de Jesus e ministramos sobre Jesus na vida dos outros. Mas o maior ministério de todos está dentro de casa. O maior ministério de todos está dentro da nossa própria família, onde nós iniciamos uma pequena igreja. Eu gosto de dizer assim, que aqui é uma igreja onde todos nós nos reunimos, mas o nosso lar é uma igreja pequena, onde cada homem e mulher é um ministro e uma ministra do Senhor. E ser imitador de Cristo, como Paulo nos refere aqui em 1 Coríntios, nos deixa a entender que precisamos também levar o exemplo daquilo que Jesus fez e daquilo que Ele é. E isso justamente para onde? Para dentro do nosso lar. Muitas das vezes nós não entendemos o importante é esse exemplo que deve ser praticado dentro de casa, porque achamos que a definição de sermos cristãos, ou sermos homem de Deus, ou mulher de Deus, está relacionado somente ao vir da igreja, né? Na quarta, na sexta, no domingo, não sei qual é o objetivo aqui, mas é sempre glória a Deus. Mas às vezes as pessoas elas definem ser cristão somente quando estão aqui dentro, né? Ser cristão é ir à igreja, mas isso não significa nada. A gente sabe que ser cristão não está nos limites da parede da igreja, né? Na verdade, a igreja é a gente, que somos nós. Se ninguém vê aí, nós também faz. A gente sabe que somos um corpo, nós somos isso. Então precisamos entender que Cristo ele habita onde? Em nós, né? Cristo habita onde? Ele habita em nós. Nós carregamos quem? Jesus. Então, quando nós entendemos essa importância de que a igreja, ela somos nós, que nós transparecemos esse Cristo através de nós e levamos esse Jesus para dentro do nosso lar, Deus começa a fazer o que dentro da nossa casa? Operar na vida daqueles que até então não fazem o que? Não conhecem Jesus. Nós sabemos que temos uma missão
por muitas das vezes, nós confiamos essa missão, ou falamos que é obrigatoriedade somente do pastor, de pregar a palavra, de falar de Jesus, ou de fazer o evangelismo, ou de fazer a obra, tudo comissionamos ao pastor. Né? É o pastor que tem ligação, é o pastor que tem que fazer, é o pastor que tem aquilo. Mas essa não é a realidade. A realidade é que todos nós temos esse dever de transparecer quem? Jesus. Aquilo que Cristo é em nós. A gente sempre fala daquilo que nos impacta. Sempre falamos para alguém, sempre comunicamos isso a alguém. Se aconteceu alguma coisa, por exemplo, no dia que eu estou fazendo uma aula para tirar uma carteira, e aí eu consegui passar lá, tirei a carteira, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Comentar com alguém sobre a carteira que eu tirei, porque aquilo fez o quê? Impactou. A mesa tão grande não dá para fazer o quê? Ficar calado, na verdade. Então tem que transparecer, tem que falar, tem que comentar. E aí Cristo também deveria ser o quê? A mesma coisa, porque da mesma forma, ou com certeza muito maior, Cristo te impacta. E te impacta de uma forma tão grande que você não vai conseguir manter uma onde. Somente em si, isso vai ser trans. Quando nós entendemos que Jesus é a nossa essência, aquilo que nós conversamos é sobre quem? É sobre Jesus. Aquilo que nós falamos é sobre quem? É sobre Jesus. Aquilo que nós pronunciamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos, tudo vai refletir o quê? Paulo diz o seguinte, olha, ele fala, não sou eu mais quem vive. Ele diz, é Cristo que vive em mim. Olha só para você ver. Ele fala que a vida que ele leva agora é pela fé. Porque já não é ele mais quem está no controle. Quem está no controle? É Jesus. Entende? E aí eu te pergunto, quem está no controle da tua vida? Jesus. Jesus está no controle da sua vida. E se ele está no controle da sua vida, ele tem um propósito através dela. Você acredita nisso? Aleluia. Esse propósito que ele tem, que está onde? Dentro de casa. Famílias transformadas, famílias restituídas, famílias salvas. É uma comunidade transformada. Você crê nisso? Quando nós temos um grupo familiar de pessoas que servem ao Senhor Jesus, essa comunidade está tomada por quem? Por Cristo, por Jesus. Entende a missão que nós temos e essa grandiosidade de um compromisso que nós temos de trazer Jesus para dentro da nossa casa e não ficar com ele somente dentro da igreja? Ser imitador de Cristo é carregar Jesus aonde é fogo. E não só me limitar aonde eu estou. Eu preciso entender que Jesus ele tem que estar comigo, e estar comigo não significa que eu creio em Jesus, não, eu sei, Jesus é bom. Não, é pronunciar sobre ele, é falar sobre ele, é declarar sobre ele, sobre as pessoas, aquilo que Jesus é e aquilo que ele fez aonde? Quem que já recebeu o milagre da parte de Cristo? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem algo para falar sobre Jesus. Tem ou não tem? Todo mundo aqui, se tiver uma oportunidade aqui na frente para falar sobre Jesus, tem alguma coisa para dizer? Porque Jesus em algum momento fez algo maravilhoso na sua vida. Sim ou não? Por que precisa ser só aqui? Tem pessoa, por que não pode ser aonde? Dentro da tua casa. Quem tem alguém que não é cristão em casa? Que não serve a Jesus? Não serve a Jesus. Tem alguém aqui? Tem alguém em casa que não serve a Jesus? De quem que é essa missão de falar de Jesus para essa pessoa? Entende o que eu quero dizer? Mas eu não quero ser chato, mas você precisa ser. Você precisa ser chato. Você precisa ser chato. Por quê? Porque você ama. Sim ou não? Se a pessoa que você tem na sua casa e que ela não conhece Jesus ainda, você ama. Se você ama, você sabe que se ela não estiver em Jesus, para onde ela vai? Entende o que eu quero dizer? Então você precisa fazer o quê? De todas as maneiras, se esforçar bastante para falar desse amor, para pronunciar aquilo que Cristo é, e dizer para ela ou para ele que Jesus, ele transforma a vida. Porque ele fez isso em você, sim ou não? Você foi transformado, sim ou não? Lembra do seu passado como era? Lembra que você era um perdido, você era um excluído, você era um ninguém, e hoje Jesus te trouxe e transformou e fez você ser alguém em Jesus. E isso é impactante, irmãos, porque nós percebemos que as pessoas estão morrendo espiritualmente, perecendo, né, doentes psicologicamente, e tudo isso por falta de quê? De Jesus.
Porque todos nós precisamos de quem? Precisamos de Jesus. Ser imitador de Cristo, como Paulo diz, é estar sempre disposto a levar esse Jesus. Seja meu imitador, como eu sou imitador. Ser imitador é estar em prática de quê? De um exemplo. Você está vendo alguém como exemplo, você tem Cristo como exemplo, você vai seguir o exemplo de Jesus e vai fazer as obras que Jesus fez. Você vai fazer aquilo que Jesus fez. Você vai pronunciar aquilo que Jesus pronunciou. O que Jesus traz a nós? Ele traz as boas novas, ele traz o reino. Eis que vem, o reino vindouro. Aquilo que Jesus está denunciando, na verdade, é um reino diferente daquilo que já estava posto. Jesus vem revelar algo novo para mim, Jesus vem revelar algo novo para você, e você precisa entender que isso também precisa ser revelado. Eu sei que por muitas das vezes a gente fica um pouco acanhado, mas isso não pode dominar o nosso coração. Você, preste atenção, por favor, é um escolhido que o Senhor ele separou para falar dele na sua casa. Jesus te separou, você foi chamado, você foi escolhido para ser boca dele aonde? Aonde ninguém pode chegar. Imagina o pastor chegar e falar uma coisa, mas você está ali, você tem condições, o pastor pode ir até um certo ponto, não, pastor, você não vai ser um grão, né? Mal educado, onde o senhor vai tomar na frente, não. Se tiver liberdade, o senhor vai, com todo prazer, mas o senhor tem um limite. Então, dali para frente você pode ir. Você entende o que eu quero dizer? Fale de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus. Você crê que Jesus pode libertar? Amém. Crê? Você crê nisso? Amém. Então fale que Jesus liberta. Você crê que Jesus pode curar? Então fale que Jesus cura. Você crê que Jesus pode salvar? Então fale que Jesus salva. Creia, lembre que você crê naquilo que você vive, irmão. Se você crê em Jesus, você precisa falar desse Jesus. Se você crê que Jesus salva, você precisa falar disso. Se você crê que Jesus liberta, você precisa falar. Estamos perdendo muito tempo com coisas que não são importantes, coisas que não nos levam a Cristo. Precisamos encurtar as palavras e falar mais de Jesus, pronunciar mais de Jesus, porque esse é o objetivo. O tempo está se limitando, né? A gente vai vivendo um dia após o outro e automaticamente a gente vai se aproximando do fim. Sim ou não? Você percebe que você nasceu, tinha 15, depois passou uns 19, 20, 30, né? Depois foi só o quê? Aumentando, né? A gente está aproximando do quê? No fim. Lembra quando tinha 19? Lembra quando tinha 20? Agora está com 30, 40, 50. Você percebe que está se aproximando. Então o tempo está sumindo, o tempo está se encurtando. Então qual que é a oportunidade? Quando é a oportunidade? Agora. Vou esperar o tempo certo. Não. Paulo fala a Timóteo que tem que ser no tempo e fora dele. Não tem o tempo certo. O tempo certo é a hora que você vai fazer o quê? Abrir a sua boca e pronunciar que Jesus salva. É pronunciar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. O que nos falta? Nos falta disposição para isso. Sabe, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus quer usar vocês. Às vezes a gente nos limita no altar, nós só nos mostramos, não, Jesus usa aquele que quer ser usado. Jesus usa aquele que quer se dispor. Jesus ele quer usar você, ele quer usar a tua boca, ele quer falar através de você, ele quer falar através da sua vida, através do seu testemunho. Seja um imitador de Cristo. Seja alguém parecido com Jesus. Nós nos tornamos exemplos e automaticamente somos hoje vistos de uma forma diferente, sim ou não? Todas as pessoas que nos vê, ela nos olha já com um olhar diferente, né? Por exemplo, o pastor já te olha, não te olha como, por exemplo, ele é um homem, né? Mas olha já com você com um olhar totalmente diferente. Então o comportamento define muita coisa, sim ou não? Se eu sou um cristão, eu preciso entender que eu preciso também ter um comportamento diferente. Um comportamento que automaticamente, sem palavras, já faz o quê? Prega Jesus. Entende o que eu quero dizer? Tudo em nós, a partir do momento em que nós levantamos a nossa mão e confessamos que agora somos de Cristo e aceitamos Ele como nosso Salvador, nós temos uma missão de levar o Evangelho, de falar desse amor. Você seja em palavras, seja em como você se comporta, em qual é o seu caráter.
tudo vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado ou envergonhado. E aí a gente precisa tomar um grande cuidado, porque talvez a gente esteja fazendo o quê? Envergonhando o nome de Jesus. A maioria das vezes, pastor, por que as pessoas não querem ir para a igreja? Porque ela fala que para a igreja para ficar igual fulano, igual ciclano, porque o ciclano, fulano que está na igreja está sempre dando o quê? Um mau testemunho. Está sempre fazendo o quê? Sempre fazendo o que não é certo diante de quem? Os olhos do Senhor. E eu nem estou falando aqui sobre agradar ninguém, porque a gente tem que agradar a Jesus. A gente não tem que buscar agradar as pessoas, a gente tem que fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que o Senhor nos manda, mas a gente precisa entender que, olha, carregamos uma missão agora, tem uma responsabilidade muito grande, as esposas têm uma responsabilidade muito grande, as crianças têm, os jovens, os adolescentes têm uma responsabilidade muito grande. Qual é essa responsabilidade? Carregamos em nós o nome de quem? O nome de Jesus. E se nós carregamos esse nome, precisamos zelar por ele. Lembre-se disso, seja em testemunho, seja em palavra, seja em caráter, seja no que for. Fale de Jesus, seja um imitador de Cristo. Ande conforme, porque através disso, as pessoas serão salvas. As pessoas serão transformadas. As pessoas serão libertas. Se você desempenha um papel excelente como um homem de Deus e uma mulher de Deus, na maior das dificuldades dessa pessoa, o que você acha que ela vai buscar primeiro? Tem alguém lá na sua casa que não é um cristão, que você desempenha um papel de excelência como um homem de Deus ou mulher de Deus? Quem que você acha que essa pessoa vai procurar? Vai procurar quem? Você. Por quê? Porque ela acredita que você é um homem de Deus, ela acredita que você é o quê? Uma mulher de Deus. E aí você, como servo, tem o quê? Tem o que ela precisa, que é o quê? Entende o que eu quero dizer? Imagina agora se você não é aquela pessoa que exerce uma excelência, que é só um cristão, só carregado debaixo do braço, ir para a igreja no domingo, só isso, nada mais. Essa pessoa, realmente, não vai te ver como alguém na qual ela possa buscar um conselho, ou ela possa pedir uma oração, ou ela possa preparar um pouquinho para conversar, porque ela não acredita que você seja um homem ou mulher de Deus, no nome de Deus. Lembre-se disso. Nós temos uma missão de sermos um imitador de Jesus, sermos parecidos com Jesus, transparecer de uma forma mais clara possível que Jesus habita em nós. Você crê nisso? Você crê nisso? As pessoas precisam olhar em você e ver o quê? Cristo. Elas precisam ver Jesus em. Antigamente nós tínhamos disso, as pessoas falavam, não, você sabe. Ela já te definiam automaticamente, você nem falava nada, a pessoa falava, só cristão. Hoje em dia é muito difícil, né? Mas antigamente tinha essas coisas, né? Não é? Hoje em dia é muito difícil, né? Por que será que é muito difícil assim, né? Antigamente tu ia em algum lugar, as pessoas te definiam, não, você é crente, você é cristão. E hoje, infelizmente, a gente luta com essa questão, porque muitas pessoas, infelizmente, vêm envergonhando o Evangelho. Então a gente precisa saber se vamos fazer o quê? A diferença, né? Vamos impactar de forma diferente. Eu acredito muito que o Senhor chamou você hoje, nessa manhã, para dizer que você tem uma missão sobre a sua vida. E você tem um objetivo claro para você, de fazer com que o nome dele seja levado de forma mais eficiente, além das pessoas que estão ao seu volta. Você é o porta-voz, ou a porta-voz de Deus na sua casa, dentro da sua família, na sua parentela. Você tem que ser aquele que brilhará lá. Meus irmãos, vocês são luz do mundo e sal da terra. Brilhe, brilhe a luz de vocês dentro da sua casa. Fale de Jesus, pronuncie-se de forma clara e objetiva. Amém? Em nome de Jesus. Você tem falado de Jesus na sua casa? Tem falado de Jesus fortemente, veemente. Se não, você precisa dizer. Fale, porque uma palavra faz toda a diferença. Se semana passada, semana não, na verdade foi sexta-feira, nós tivemos, eu falei, irmãos, vocês vão
coisas lá. O que Deus fez na vida de vocês de uma forma que vai trazer curiosidade. Onde as pessoas que vão ler vão automaticamente fazer isso. O que aconteceu? Deus, obrigado pela uma bênção, obrigado pelo que o Senhor fez hoje, obrigado. De uma forma. Automaticamente a gente sabe que Jesus em todo tempo está fazendo algo em nossa vida. Um milagre, só estamos vendo hoje é um milagre. Quantos não estão, quantos poderiam, né? Na verdade, quantos se perderam a vida hoje, enfim. A gente entende que todo momento é um milagre. E aí a gente fez, os irmãos fizeram. Tanto de pessoas que perguntaram o que estava acontecendo, que milagre você recebeu. E aí eu falei, você vai aproveitar essa oportunidade da pergunta para falar de Jesus. Entende? Então assim, as pessoas estão curiosas, as pessoas querem saber, as pessoas querem entender, as pessoas precisam muito de Jesus. E a gente só está usando uma oportunidade para falar. Estava na padaria, conversando com a moça, uma senhorinha, e ela estava sozinha, muita gente, eu falei, poxa, se tiver alguém, para acabar a senhora aqui, a senhora está sozinha aqui? Ela falou, meu irmão, sozinha a gente nunca fica, né? Uma oportunidade que eu dei, mano. Ela, sozinha a gente nunca fica, porque Jesus está sempre comigo. Isso aqui de oportunidade, mano, ela já pegou para mim. Ela não sabia que eu era, que sabia que eu era cristão também. Nem me importava, ela quer falar de Jesus, seja quem for. Mas uma oportunidade, ela só se a gente fica, porque Jesus está comigo ali para lá. Está entendendo? Sempre tem alguém falando algo para a gente, sempre tem alguém contando alguma coisa para a gente, chega, de repente, no papo para jogar o médico, aí vem a pessoa começa a falar da vida dela, a pessoa com um problema, com uma situação, tu está dentro de casa, alguém fala alguma coisa, eu estou mal, eu digo isso por aqui. Você sempre tem uma oportunidade, e às vezes a gente não entende ou não olha com esse olhar de que eu preciso falar de Jesus, e acaba todas as oportunidades passando. Então olhe dessa forma, olhe dessa forma. Olhe da forma que você vai aproveitar as oportunidades. Essa é uma oportunidade, essa é uma oportunidade. Eu tenho que falar de Jesus, eu vou falar de Jesus. Mas tu é chato, agora não é questão de ser chato, é questão de amar, irmão. Amém? Glória a Deus, é questão de querer o bem. Você sabe que Jesus é bom. Não, você entende isso. E o que é que você vai fazer quando você entende que tem algo bom para compartilhar? Você tem que falar. Pastor, mas eu não quero ser chato. Não vai ser chato. Não vai ser chato. Porque eu vou te perguntar para você que está aqui hoje. Quem que está aqui hoje que poderia ter, antes de ter aceitado Jesus, aceitado antes? Teve um tempo para aceitar. Mas você fala assim, se eu soubesse, eu teria aceitado antes. Não é? Todos nós, eu acredito que pensam dessa forma. Eu sei que tudo tem um tempo, tem um processo, tudo é permissão de Deus, mas se a gente para pensar, a gente fala, se eu soubesse, quanto é bom servir, eu tinha feito isso muito antes. Entende? Mas por que eu não fiz? Né? Então a gente entende que se com Jesus, amanhã, uma coisa que a gente pode fazer na vida. Eu sou o que isso com grandes passados daqueles que a missão perdidos. Emissão nas terras. Irmãos, seja luz na vida de alguém. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa. Para ser luz, você precisa brigar. Infelizmente, eu sei que é um pouco complexo, mas é possível. Sim ou não? Aqueles que estão perdidos não estão no claro. Aqueles que estão perdidos estão na escuridão. Você tem que iluminar esse caminho lá. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade.